Graça e paz, povo de Deus, aqui é o pastor Rafael. Estamos aqui para mais um vídeo, dando sequência à nossa série de dons ministeriais. Essa semana foi um pouco corrida, acabei demorando um pouco para postar, né? Eu tenho postado nas terças-feiras, mas estamos aqui para honrar o propósito que Deus colocou no nosso coração, tá? Então, dando continuidade, né, ao nosso vídeo, uma breve recapitulação. Lembramos que a gente está falando aqui dos 5 ministérios que Paulo declara em Efésios 4:11, né? Que Deus concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, né? Outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, né? E tudo isso com vista ao aperfeiçoamento dos santos, ao aperfeiçoamento da igreja de Deus, né? Então, nós falamos algumas situações já que, né, é Deus quem concede, precisam haver evidências até reconhecidas e atestadas biblicamente. Falamos já sobre o ministério apostólico, né? Lembre que colocamos ainda o exemplo da nossa mão, tá? Nos dedos representando os 5 ministérios. O ministério apostólico é como o polegar, que toca, né, todos os outros ministérios, contém em si especificações de todos os demais, né, ministérios que Paulo menciona, né? E hoje vamos entrar então no segundo campo ministerial que Paulo assim evidencia, né, que Paulo trata ali. Hoje nós vamos falar sobre o ministério de profetas, né? Esse é o segundo ministério abordado por Paulo, né, ali em Efésios 4:11, tá? O ministério de profeta. E é importante, né, a gente ressaltar e lembrar que o nosso objetivo aqui não é fazermos, né, nenhum tipo de afirmação de título, tá? Então, os 5 ministérios, eles são parte da estrutura orgânica da igreja, que torna a igreja um organismo vivo. É como a igreja se movimenta, tá? Então, a nossa intenção aqui não é trazer especificações de títulos humanos, tá? Mas evidências da ação do Espírito na vida da igreja, tá? Então, que possamos entender que esse é um ministério dado por Deus, né? Muito mais do que títulos humanos, que muitas vezes a gente consegue e obtém aí por alguns caminhos, tá? Então, os dons, eles sempre são concedidos à igreja pelo Espírito, né? O apóstolo Paulo mesmo vai dizer que é o Espírito Santo quem distribui os dons na igreja segundo o que lhe convém, o que lhe apraz, né? Então, todos os dons hoje são concedidos à igreja, né, para o seu crescimento e para o seu aperfeiçoamento, tá? Então, os dons são concedidos à igreja, mas eles são depositados em pessoas, né? Então, o Espírito é quem distribui, e esses dons ali, eles vão ser depositados em pessoas, e esses dons precisam ser evidenciados, atestados, confirmados, né, chancelados na vida dessas pessoas. E isso, é claro, se dá a partir do momento de uma convivência fraternal, como corpo, tá? Como igreja. Então, o ministério profético, ele é fruto de um dom profético que Deus libera sobre, né, a sua igreja e que vai tocar a vida de algumas pessoas específicas, tá? Mas precisamos diferenciar o ministério profético de uma ação profética. Hoje é muito comum nós desenvolvermos em muitas de nossas igrejas, em muitas de nossas comunidades de fé, uma ação profética. A gente hoje nós temos uma dança profética, né, um ato profético, né, e temos às vezes vários movimentos com teor profético, né, mas não necessariamente eles evidenciam um ministério e um dom profético presente, tá, na caminhada e na vida da igreja. Então é importante a gente perceber isso e fazer essa diferenciação para entender quem são os profetas, né, que Deus tem chamado e que Deus tem levantado. Por exemplo, vou pegar um exemplo prático aqui, rápido, na palavra de Deus. Você vai ter ali em 1 Samuel 10, um momento em que Saul é ungido rei, e a Bíblia diz que ele profetiza naquele momento, mas Saul não tem o reconhecimento de um profeta, de um ministério profético. Saul não foi reconhecido como profeta, nem contado como profeta. Até mesmo em 1 Samuel 19, versículo 24, há um questionamento, né? Falando assim, Saul profetizou, e agora então ele vai ser contado com os profetas? Aí fica uma pergunta, uma interrogação, né? Ou seja, mas hoje nós evidenciamos e vemos que Saul, embora tenha em algum momento profetizado, ele não foi reconhecido por um ministério profético, diferente de Samuel, que além de profeta foi juiz, foi sacerdote, né? E eu aproveito para lembrar aqui
essa diferença também do sacerdócio para o profético, tá? O profético, né, ele está sempre trazendo de Deus para o povo. O sacerdote, ele está intercedendo, né, pelo povo, levando suas questões diante de Deus, tá? Então, nós precisamos entender isso, porque hoje a gente tem muita facilidade para reconhecer esses movimentos e moveres proféticos, atos proféticos, ministrações proféticas, mas temos dificuldade de reconhecer quem são os profetas de Deus, os verdadeiros profetas, porque há falsos profetas, como há falsos mestres, como há falsos cristos. Jesus nos advertiu sobre isso, né? Haverão falsos apóstolos, falsos em todo lugar, falsos pastores, né? Mas eu sempre declaro que a gente só sabe o que é falso quando a gente entende o que é o verdadeiro, né? Você tem até mesmo na própria... por exemplo, nós temos hoje a nossa moeda, o real, né? E, por exemplo, quando você vai na Casa da Moeda, tem alguns treinamentos e eles aprendem a pegar as falsificações e identificando todas as marcas da nota verdadeira. Então, quando você sabe o que contém, o que é verdadeiro, automaticamente você já separa tudo aquilo que é falso, tá? Então, quando eu digo isso, que há falsos mestres, há falsos profetas, não significa que nós temos que nos tornar caçadores de falsos profetas, de falsos pastores, mas os falsos serão naturalmente evidenciados quando a gente entende qual é o verdadeiro, tá? Então, a nossa preocupação tem que ser em que nós venhamos a ser os verdadeiros, em que eu seja um verdadeiro pastor, em que eu seja um verdadeiro evangelista, um verdadeiro profeta, um verdadeiro mestre, um verdadeiro apóstolo, segundo a luz da palavra, né? Tudo chancelado pelo Espírito e reconhecido pela igreja como comunidade de fé, tá? Então, é importante a gente perceber isso, até porque se o Espírito distribui o dom à igreja e derrama, né? Esse dom pode ser algo pontual, alguém ser usado, mas também pode haver alguém ali como um profeta, não alguém que foi usado simplesmente num momento para profetizar, talvez como o exemplo de Saul, né? Talvez como a Bíblia fala para nós que as filhas de Filipe profetizavam, né? Mas não diz necessariamente que elas eram profetas, mas elas eram usadas em profecia, né? É claro que quando diz que elas profetizavam, o texto dá pra gente que parece que isso era meio que uma constante, o que pode indicar que realmente elas eram profetisas na presença do Senhor, tá? Mas o que eu quero dizer é que muitas vezes nós somos usados em momentos pontuais para profetizar, tá? Mas isso não necessariamente vai evidenciar que nós somos profetas. Por quê? Porque nós precisamos entender a primeira coisa, o que significa a palavra profeta, tá? Então, a palavra profeta significa porta-voz, né? Aquele que fala em nome de outro, tá? Então, profetizar significa falar em nome dele. Somos reconhecidos muitas vezes como profetas porque falamos em nome de Deus, né? Então, ou seja, o profeta é aquele que quando ele fala, ele representa a fala e a autoridade e a presença de outro, tá? Que o enviou como mensageiro, tá? É muito comum hoje a gente assimilar, né, o ministério pastoral ao ministério profético, porque a própria palavra também diz que o pastor é o anjo da igreja, e anjo significa mensageiro, né? Então, profeta é aquele que fala em nome de, é o porta-voz, ele é um mensageiro de Deus, tá? E é muito comum, com frequência, a gente acabar então atribuindo, né, o chamado profético, né, o ministério de profeta também à figura do pastor, tá? Porque ele é um mensageiro, né? Mas uma coisa não necessariamente está ligada com a outra, tá? O pastor ele pode muitas vezes também ser usado num teor profético e não necessariamente ter um ministério de profeta, tá? Então nós podemos ter, como podemos ter hoje também pastores evangelistas, pastores apóstolos, pastores com unção de mestre, né? Podemos também ter, é claro, pastor também profeta, né? Mas não necessariamente uma coisa evidencia a outra. Então a gente precisa entender o que traz para nós aqui a questão profética. É muito difícil também para as pessoas entenderem nas igrejas hoje o ministério profético, né? Até porque a gente às vezes assimila muito a questão do profeta só ao Antigo Testamento, né? É fato também que houve um silêncio profético antes
da manifestação de Jesus como Messias, antes dele vir à Terra, né? A Bíblia fala que houve 400 anos de silêncio profético, e essa dispensação profética se encerra ali com João Batista, tá? No seu ministério ali, João Batista. E aí, por causa disso, muitas pessoas acreditam que talvez hoje não tem mais profeta, não tem mais a necessidade. Nós já temos o Espírito Santo. Sim, mas o Espírito Santo continua com o poder e autoridade como parte essencial de Deus para levantar profetas hoje na vida da igreja, né? É claro que por falta de profecia, a Bíblia diz que o povo se perde, né? Se corrompe. Então é necessário sim haver uma manifestação profética sempre na vida da igreja que vai direcionar a sua caminhada, tá? Então, embora tenha havido esse encerramento da dispensação profética com João Batista, embora depois desses 400 anos de silêncio, né, vem João Batista, né, e nós temos aí agora Jesus, e muitas pessoas acreditam que por causa disso agora no contexto da Nova Aliança, Novo Testamento, não existem mais profetas, mas o Paulo vai trazer esse assunto de volta para a gente, né? Ele vai dizer que Deus é quem concede profetas à igreja, tá? Então a gente pode até entender que o Espírito sim continua hoje chancelando, chamando, né, tornando reconhecidos profetas e profetisas na casa do Senhor, tá? É claro que por causa disso, em paralelo, né, ao maior compêndio que nós temos em relação à questão profética, né, é o Antigo Testamento. Em paralelo a isso, né, nós vemos que no Antigo Testamento, os profetas, eles foram os primeiros instrumentos que Deus usou, né, levantou para falar com o seu povo, né, os profetas e sacerdotes, né? Você vai ter já com Abraão, quando ele encontra o sacerdote, né, Melquisedeque, né, e você vai ter depois também profetas. É claro que depois isso dá meio que uma sumida, né, na palavra, essa questão do sacerdócio de Melquisedeque vai ser retomado com Jesus, tá? Mas no Antigo Testamento nós vemos essa evidência maior, né, da questão do chamado dos profetas. Os profetas eram um instrumento de Deus, levantados por Deus, né, para alertar o povo, para direcionar o povo. Como nós falamos no exemplo da nossa mão, né, o ministério profético é um indicador, é um ministério de apontamento de direção, né, apontamento no caso de confronto também, tá, com o pecado, de denúncia, né, de pecado. Isso também evidencia um ministério profético, tá? Mas o ministério profético é um ministério que, em suma, ele clama por santidade, tá? Ele proclama o que Deus espera do seu povo, né? E muitas vezes ele proclama até o juízo de Deus acerca das ações que o povo tem tomado, talvez aí como direção, né? Então o profeta muitas vezes é aquele que vai se levantar e vai dizer, ó, vai vir um cativeiro aí, né? E vai anunciar o juízo de Deus, né, em relação ao povo que se perdeu no caminho, que se afastou de Deus. Mas o profeta também sempre é aquele que vem proclamando, irmãos, então um tempo de arrependimento, tá? Santificação, né? E assim trazendo também até uma direção, uma revelação de um caminho para a gente se reconciliar com Deus, apontando aquilo que precisa ser abandonado no convívio do povo, na prática do povo, né? E como nós devemos até nos voltar a Deus. Você vai ter, por exemplo, lá o profeta Jonas, nem queria pregar em Nínive, mas Deus levanta ele vai lá, prega, e o povo proclama um jejum, até os animais, até as crianças jejuaram, né? E Deus aí se arrependeu do mal que traria sobre Nínive. O profeta, ele é alguém que sempre vai trazer para nós em direção de um caminho de arrependimento, de santificação, tá? E de um compromisso muito forte e poderoso com a verdade da palavra de Deus, tá? Então o profeta não negocia a verdade da palavra. O profeta não é aquele que fica fazendo concessão para si, tá? da palavra profética. O profeta não negocia a verdade da palavra de Deus, tá? Então isso fica para nós também já como um aprendizado, é claro, né? E se ser profeta é ser porta-voz, é falar em nome de Deus, no caso, né? Entendemos que podemos ser sim porta-vozes, tá? Mas temos que fazer essa diferença da manifestação profética, de um movimento profético, de um ato profético, né? Para a evidência de um ministério de profeta, tá? Onde o dom está presente continuamente na vida da pessoa
a qual o Espírito liberou e depositou esse dom. Até porque, por exemplo, em 1 Coríntios 14, né, versículo 30 e 31, Paulo ali vai estar contextualizando e vai dizer, né, ele está falando ali sobre a importância do dom profético, está falando que as coisas precisam ser feitas com ordem e decência na casa do Senhor, né, e nesse momento Paulo vai dizer assim, né, todos podem profetizar. Claro, quando um estiver falando, o outro se cala e um vai falar após o outro, mas Paulo está dando aqui uma palavra para nós, dizendo assim, olha, todos podem profetizar. E Paulo aqui, então, ele está falando, evidenciando um momento de um mover profético, tá? E não necessariamente de um ministério profético. Tanto que, por exemplo, no capítulo 12 já de 1 Coríntios, versículo 29, o mesmo Paulo vai dizer, fazendo uma indagação, deixando uma pergunta no ar, ele vai dizer, são todos apóstolos? São todos profetas? São todos mestres? São todos operadores de milagres? Então, da mesma forma que ele vai dizer em Coríntios 14, 1 Coríntios 14, versículo 31, né, que todos podem profetizar, ele também vai dizer em 1 Coríntios 12, 29, né, deixando um questionamento, falando, olha, nem todos são profetas. Tá? Então, isso aponta para nós também essa evidência de que tem que haver uma diferença. Nós precisamos aprender a fazer essa diferença de um movimento profético, de um mover profético, de um ato profético, né, uma ação pontual profética do ministério de profeta. E eu falo isso porque eu creio sim que precisam haver profetas, né, na casa do Senhor. Outro exemplo que a gente pode tirar aqui, por exemplo, lá em Atos 13, versículo 1, você vai ver que Paulo e Barnabé são contados também como profetas, são reconhecidos como profetas. Como em outros textos, eles também serão reconhecidos como mestres, tá? Em Atos 15, 32, você vai ver ali falando a respeito de Judas, não o Judas que traiu Jesus, né? Que vendeu Jesus pelas moedas de prata, mas um outro Judas, né? Você vai ver aqui de Judas, Silas, Ágobo, né? Também são reconhecidos como profetas na vida da igreja. Mas, por exemplo, você vai ter Paulo sendo reconhecido como profeta, mas você não vai ter Pedro. Em nenhum momento você vai ver Pedro sendo mencionado como um profeta. Era um homem extremamente usado por Deus, né? Até a sua sombra, né, curava, as pessoas se lançavam na sombra de Pedro quando ele passava pelo caminho, né? E o texto diz que até mesmo a sua sombra curava, mas em nenhum momento você vai ver a palavra mencionando Pedro como profeta. Então, isso também evidencia para a gente, tá? Que a gente tem que aprender a fazer uma diferença entre uma ação pontual, uma ação profética e um ministério de profeta, reconhecido, chancelado, atestado por Deus, né? Reconhecido pela igreja, tá? Então, talvez a gente tenha essa dificuldade hoje de reconhecer o ministério de profeta, seja justamente pelo fato de que hoje nós temos uma formação ruim por esse lado, né? Uma formação ruim de ter um caminho muito mais de reconhecimento de título, né? Do que de uma evidência do dom do ministério na vida do indivíduo, tá? Do que do ministério em si. Então, nós precisamos aprender a reconhecer o ministério, o dom, e não o título. Hoje nós vivemos um tempo onde muitas pessoas na igreja são movidas por títulos. Se não tiver um título, as pessoas não respeitam, as pessoas não honram. Se não tiver um título, não tem o reconhecimento, mas isso não quer dizer que está certo. Nós precisamos mudar isso, nós precisamos aprender a reconhecer as pessoas pela unção que está sobre elas, pelo chamado que está sobre elas. E chamado, irmão, nós recebemos do Senhor. É o Espírito quem nos comissiona, é o Espírito quem chama e escolhe os seus, né? Então, isso talvez seja diferente, até porque a gente institucionalizou o processo, a gente sistematizou o processo, né? Então, por exemplo, às vezes hoje, em muitas denominações, você tem um caminho para o cara que quer ser pastor, né? Tem um caminho para aquele que tem a unção de evangelista, talvez de mestre, né? Mas e o caminho para o profeta? No Antigo Testamento a gente vai ver que tinham, até a gente vê lá as escolas de profetas, né? Não temos isso hoje em dia, mas isso também na verdade não é evidência de nada, porque o profeta não é formado em escola, né, meu amigo? Então a gente percebe isso muito claramente. Então hoje você pode seguir uma série de caminhos que vai conceder a você o título de pastor, mas com profeta nem sempre isso acontece dessa forma, não vai ser evidenciado assim. Se não tiver realmente o dom, a ação do Espírito sobre a sua vida no ministério profético, você não vai ser reconhecido como profeta, não.
né? Não é o título que vai mover, entendeu? Diferente de outras áreas que às vezes as pessoas têm o título e não têm a unção, né? Com profeta não dá para ter o título e não ter a unção, né? A palavra até nos alerta sobre os falsos profetas, sim, né? Mas são falsos, se passam por verdadeiros, né? Muitas vezes ali manifestam algumas questões até talvez espirituais, mas são falsos, tá? Estão gerando sempre discípulos para si, porque o profeta ele está sempre preocupado com o povo, com a igreja, tá? Com o que Deus está fazendo na vida da igreja, para que a igreja não se direcione, não se perca da direção, né? O que Paulo está trazendo o ministério profético para a igreja, para o convívio da igreja, tá? Então talvez isso realmente seja diferente, difícil para a gente hoje em dia, porque a gente está mais acostumado hoje em dia, pessimamente, a reconhecer títulos, tá? E não necessariamente o dom e a manifestação da presença do Espírito. Mas o ministério profético, ele vai ser sempre um ministério que não vai negociar com as verdades bíblicas. Então, para tudo, irmãos, ainda se aplica a verdade que Jesus disse, que a árvore se conhece pelo fruto, tá? E como a gente já falou aqui em outros vídeos, a árvore que não produz fruto é cortada e lançada no fogo, tá? Então é o fruto que vai atestar de fato quem nós somos, quem somos nós, né? Então, tome muito cuidado com isso, tá? Para que você não seja aí iludibriado, enganado por falsos mestres, por falsos profetas, por falsos apóstolos. Não estou falando aqui também que a gente tem que desrespeitar ninguém que talvez tenha um título nesse sentido, tá? Mas aprender a evidenciar quais são as verdadeiras marcas desse ministério, desse chamado, tá? Então é Deus quem nos chama, e quando Deus nos chama é com Ele que a gente vai prestar conta. Mas o profeta não era alguém que abandonava o povo, tá? O profeta ele estava ali, a sua vida estava sendo colocada em jogo a todo momento, né? O profeta não negociava a verdade, não abria mão da verdade, ele falava a verdade, muitas vezes até diante de reis e autoridades, onde a sua vida estava em risco por aquilo que ele falava, mas ele continua sendo evidenciado e reconhecido como profeta, tá? Então, para que a gente entenda um pouco do chamado profético, o profeta, irmãos, ele não negocia com a verdade de Deus, não negocia com a verdade bíblica. O profeta, ele sempre é alguém que está lidando com os céus, tá? Com aquilo que é do céu, trazendo para a realidade, para a terra, ele está manifestando o reino de Deus. O profeta, ele sempre está lidando com a honra, com a glória de Deus. O profeta é reconhecido como alguém que caminha com Deus. A sua caminhada sai de um nível comum, né? O profeta ele não foi feito para caminhar de maneira comum. O profeta não foi feito para ficar no pé da montanha. Tem um louvor que fala sobre isso, né? Mas ele caminha no alto lugar. Os caminhos de Deus são mais altos que os nossos caminhos. O profeta caminha por um nível diferente, né? O profeta ele sempre valoriza a santidade e a consagração. O profeta ele anda num ritmo diferente, num caminho diferente. Por exemplo, você vai ter o próprio João Batista, irmãos, né? Aí como um profeta, alguém que vivia no deserto, se alimentava só de gafanhoto, mel silvestre e vestia roupa de pele de animal. Para muitos ia olhar e falar, meu Deus, como é que deve ser difícil isso, né? Eu costumo dizer às vezes, imagina, né? Vou tomar um café da manhã, gafanhoto e mel silvestre. Vou almoçar, gafanhoto e mel silvestre. Vou fazer um lanchinho, gafanhoto e mel silvestre, né? Vou tomar uma ceia aqui agora, vou para janta, gafanhoto e mel silvestre, né? Tem gente que às vezes não gosta de repetir na janta que comeu no almoço. Imagina o teor de um ministério profético assim, né? Alguém que pregava, não negociava a verdade, ele falava, raça de víbora, né? Vocês têm que se arrepender e se converter. Mas o que a gente percebe e aprende aqui, a partir até da vida de João Batista, é que o ministério profético, ele tem esse teor de comprometimento com a verdade. Eu costumo dizer que o ministério profético, né, não é pesado para quem tem um chamado de profeta, tá? Então, talvez para pessoas que não têm um chamado profético, vai olhar para o João Batista e falar, meu Deus, imagina comer só isso, de manhã, de tarde, de noite, sempre, toda hora, vivendo nesse jeito, né, se consagrando, né, a gente pode até declarar que, na verdade, parece que João Batista, então, vivia em constante jejum, porque se a gente entende que Daniel jejuou ao parar de comer carnes e iguarias, né, e sobremesas e coisas gostosas lá no reino, né, da Babilônia, e comendo só legumes, frutas, verduras,
e foi um jejum, que hoje nós proclamamos muitas vezes até como jejum de Daniel, a vida da nossa igreja, eu posso sim dizer que o João Batista vivia em jejum, porque ele só comia gafanhoto e mel silvestre, e jejuava de todas as outras coisas, é ou não é verdade? Então, a gente precisa entender, só que para nós, talvez, para muitas pessoas puderem olhar para isso e falar, poxa, é um ministério pesado, eu talvez não aguentaria viver dessa maneira. Mas o ministério profético não é pesado para quem é profeta, porque tem coisas, irmãos, que Deus exige de nós, é mistério de Deus com a gente. Vai ter coisa que Deus vai exigir de você e não vai exigir de mais ninguém, né? Eu costumo declarar muito isso. Eu falo, tem coisa que Deus exigiu de mim, eu não tenho que me ficar comparando com os outros, né? Mas por que Deus parece que pega mais pesado comigo nessa área e com os outros não? Irmãos, é coisa que evidencia o chamado que Deus tem comigo, tá? E tem coisa que eu tenho que entender que vai ser propósito de Deus só comigo e não é com mais ninguém, né? Agora, quando eu entendo isso, isso não se torna um peso para mim. Por quê? Porque vai ser peso quando eu fujo do parâmetro que Deus estabeleceu. Então, se Deus, por exemplo, falou para mim, cara, a partir de hoje, você só vai andar vestido assim, e aí eu me visto de uma maneira diferente da que Deus estabeleceu, o Espírito vai me condenar, né? E se o Espírito me condena, eu estou em pecado, é o que diz a palavra. Então eu vou me sentir condenado por aquilo, né? Porque eu estou fugindo do padrão daquilo que Deus estabeleceu para mim. Então eu preciso entender que tem coisas que Deus estabelece para mim. E quando eu deixo de cumprir o que Deus estabeleceu, é aí que vem um peso de condenação. É aí que o ministério se torna pesado. Porque eu estou andando desalinhado daquilo que Deus estabeleceu para mim. Então eu creio dessa forma. Eu creio que o ministério de profeta, ele não é pesado para o profeta. Todo ministério, irmãos, tem desafios, tá? Tem sua bagagem, tem suas cargas, né? Todo ministério tem as suas lutas e suas vitórias. Não estou dizendo isso. Mas eu creio que quando a gente entende o chamado ministerial de Deus nesse sentido, é mais pesado para nós quando nós não cumprimos o chamado de Deus do que quando nós decidimos em cumpri-lo. O profeta, ele é alguém que está comprometido com a verdade de Deus, ele anda num ritmo diferente, ele entende aquilo que Deus estabeleceu para ele, que às vezes aquilo é para ele, não é para outra pessoa, né? Mas ele vai ser reconhecido como um porta-voz de Deus, né? E quando, por isso mesmo, até mesmo o profeta, quando ele se consagra, ele vai ao monte, ele sobe num alto lugar, ele anda num ritmo diferente, e quando ele abre a sua boca, meu irmão, minha irmã, é como um leão, proclamando a palavra do Senhor e muitas vezes dizendo, assim diz o Senhor. E aí vem a palavra de Deus proferida e proclamada em verdade, autoridade e poder, irmãos. A palavra do profeta é uma palavra que manifesta poder. O profeta abriu a sua boca e disse, vai parar de chover, e parou de chover. O profeta começou a clamar e disse, vai voltar. A chuva vai voltar. O profeta abriu a sua boca e falou, olha, daqui a amanhã, nesse horário, o que estava com fome vai ter provisão, vai ter a mesma farinha de medida de farinha, de azeite, vendida na porta da cidade ali, ó, por tantas moedas de prata, tantos ciclos. O profeta traz a sua palavra e ela manifesta cura, ela manifesta provisão, cura, mergulha 7 vezes nesse rio aí. Né? Traz provisão, arruma vasilha, não pouca, vasilha vazia, entorna o azeite que você tem, né? Provisão, não vai faltar a farinha na tua panela e o azeite aí na tua botija, né? Então a palavra do profeta é uma palavra de peso espiritual, que manifesta a vontade de Deus, né? Quão poderosa são as palavras, irmãos, na boca de um profeta. Lembra até de Balaão, né? Tentaram comprar a boca do profeta para profetizar contra Israel. Quão poderosas são as palavras na boca de um profeta, irmãos. Meu Deus. Por isso nós temos que reconhecer, chancelar e honrar o profeta, né? Então, muito mais do que manifestações proféticas na igreja, nós temos que ter um profeta na igreja. Tem que ter alguém com dom, com ministério profético, com a pegada profética na nossa igreja. Tem que ter alguém que se disponibilize a caminhar diferente, a ser alguém que valoriza extremamente a santidade, que não negocia a santidade, que não negocia as verdades bíblicas e que abre a sua boca com o peso de boca de Deus. A sua mensagem muitas vezes
vale mais que a sua própria vida. Então o profeta, ele não é alguém que está buscando simplesmente a aceitação das pessoas, mas é alguém que é reconhecido pela igreja, pelo povo, pelas pessoas, tá? O profeta, ele faz tudo isso, irmãos, por amor à igreja, por amor à vontade de Deus. Ele entende que Deus tem uma vontade para a sua igreja. O Senhor, ele vem buscar a sua igreja, a sua noiva. Então o profeta não é aquele que entende que é mais santarrão que os outros e diz assim, não, então eu vou parar de caminhar nesse lugar com esse povo, vou para outra congregação, vou para outro lugar. Não, é o meu ministério. Não, o dom é liberado sobre a vida de uma pessoa, mas para o aperfeiçoamento da igreja. É o que Paulo está ensinando em Efésios 4, 11 e 12. Então, né, quando nós exercitamos essas ações ministeriais que dão vida orgânica à igreja, a gente não faz isso desconectado da igreja. Eu não entendo que é o meu ministério desconectado de alguém, de uma igreja, de uma congregação, né, sem estar debaixo da autoridade de um pastoreio, talvez, de alguém. Eu preciso entender isso, tá? Profetas, ele não está buscando a aprovação do povo, ele não negocia a santidade, a verdade, né? Ele condena o pecado, ele não tolera pecado, tá? E embora não esteja buscando a aceitação de pessoas, ele é reconhecido pelas pessoas. Tá? Profetas são instrumentos de provisão, de cura e de milagres no meio do povo de Deus, né? E esse estilo de vida, torna a repetir, não é pesado para quem recebeu o dom e o chamado ministerial de profeta, tá? A igreja não deve ter somente ações pontuais proféticas, moveres proféticos, mas ela precisa aprender a reconhecer os seus profetas e honrá-los devidamente. Jesus mesmo disse, o profeta de casa não tem honra, quando referindo-se a ele mesmo que foi, né, em Nazaré ali, e não operou ali muitos milagres porque faltou fé, faltou honra do povo em relação à sua vida. Então, agora isso não evidencia que isso tem que ser uma verdade absoluta, tá? Nós precisamos sim aprender a reconhecer e aprender a honrar os profetas da nossa casa. E um momento que nós temos vivido hoje aqui, né, na nossa igreja, principalmente aqui na Igreja Metodista em Vassouras, eu tenho falado muito sobre isso. Eu falo, olha, tem profeta na casa de Deus. Então nós não temos somente moveres, ações, tem profeta. Nós precisamos aprender a reconhecer e a honrar os profetas da nossa casa, irmãos. A nossa casa, na verdade, tem que ser o primeiro lugar onde os profetas começam a ser reconhecidos e honrados. É muito ruim quando a gente perde alguém de valor e a pessoa, às vezes, é mais reconhecida fora do que dentro da casa, em outras igrejas do que dentro da própria igreja. Nós precisamos aprender a reconhecer e a honrar, tá? Então, a igreja não deve ter somente ações de profecia pontuais, mas ela precisa aprender a ter profetas reconhecidos e honrados devidamente, tá? Se tem ação do Espírito, se tem igreja, corpo de Cristo, tem profeta na casa de Deus. Precisa ter, tá? Talvez esteja faltando alguém que pare de lutar contra o chamado profético e se entregue. Pare de querer ser aceito ou de querer viver como os outros e comece a entender o que Deus estabeleceu entre ela e ele. Alguém que entende o que Deus estabeleceu entre você e ele, entre mim e o Senhor. E eu paro de querer ser como todo mundo ou, né, buscar simplesmente a aceitação de todo mundo. Eu passo a viver o estilo de vida que Deus está exigindo de mim e de mais ninguém, né? E vou andar ali comprometido com a verdade, com a santidade, não tolerando o pecado, tá? Não negociando as verdades bíblicas, sendo um instrumento de milagre, de ação de Deus, de provisão, de cura, de direcionamento da presença do Senhor, né? Sendo alguém que acaba sendo também, então, reconhecido como profeta. Muito mais do que profetizar, irmãos, eu quero ser profeta na casa de Deus. Eu quero ser um porta-voz sempre. Eu não quero ser alguém que profetizou agora e caiu ali na frente. Não. Eu quero ser alguém extremamente comprometido com a santidade, com a presença de Deus, com o ritmo de caminhada que Deus estabeleceu para mim. Eu não quero estar preocupado em saber quem são os falsos. Eu quero que eu seja um verdadeiro profeta, um verdadeiro homem de Deus. Que seja assim na sua vida, tá? Que você aprenda a reconhecer o chamado de Deus na sua vida e a reconhecer o propósito de Deus na sua igreja. Tudo é para o aperfeiçoamento da igreja, do povo de Deus, dos santos. Então não ande desconectado, não ande como uma ovelha desgarrada, não ande como um membro do corpo amputado e separado do corpo. Tudo é para a edificação da igreja. Precisamos estar em comunhão
e harmonia com a caminhada da igreja, tá? E se tem ação do Espírito, irmãos, tem profeta. Ele mesmo concedeu. Uns para apóstolos, profetas. É Ele quem concede profetas à sua igreja, para o aperfeiçoamento dos santos. Então, aprenda a reconhecer, ou aprenda a se reconhecer. Aprenda a honrar, aprenda a confiar, porque se tem casa de Deus, tem profeta na casa. Aqui é o pastor Rafael, eu me despeço de você, beijo no seu coração, fica com Jesus. Não deixe de se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo, faça com que a palavra de Deus, irmãos, alcance lugares que aparentemente pareciam inalcançáveis e toque pessoas que precisam viver esse despertamento profético. Amém? E a unção vem sobre nós, até quando aprendemos a reconhecer, hein? Porque quem dá um copo d'água a alguém na qualidade de profeta, esse alguém que deu o copo d'água recebe galardão de profeta. Tá? Deus quer levantar profetas. Por isso Paulo disse, eu queria mesmo era que todo mundo profetizasse. Que seja a unção do Senhor sobre a sua vida e que ministérios sejam despertados em ti para a honra e glória do Senhor, no nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e beijo no coração.